Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados. Sejam bem-vindos a mais um Bancada Lusa, hoje comigo e não com uma cara laroca feminina, mas é o que se pode arranjar. E para começarmos, vamos para os Jesus que sangram de vermelho. Sim. Não é, Alda? Sangram de vermelho. É verdade. Eu gostava de ter sangue azul, mas não. Sangue azul no sentido de cor só, não é no outro sentido. Mas sangramos de vermelho no sentido também de que foi contra o Braga que, por vistos, continua a utilizar. O sangue corre e utilizou no jogo a correndo. sua cor preferida no Arsenal e é encarnada realmente. Bom, É por isso eu que vocês sangram de vou vermelho. tentar desdramatizar por um lado e dramatizar por outro. Porque isto tem de ser... Então desdramatiza. Desdramatizar no sentido de que o resultado do Porto contra o Braga não é um resultado que de todo em todo impossível e estranho e enfim, Nem foi a primeira vez, nem será a última. não é um escândalo nenhum, ainda por cima da forma como ocorreu, num lance perfeitamente fortuito, já aos 95 minutos, quando toda a gente já se preparava para as grandes penalidades. Portanto, vamos desdramatizar isto. Quer dizer, não é, isso podia acontecer ao Sporting, ao Benfica, qualquer clube de topo, em Braga. Sim, mas foi duro foi duro para o treinador e para os jogadores. Isso no final. O treinador dramatizou a situação no fim. É o treinador que cria este facto. É ele que o cria, ou pelo menos, não diria que o cria, mas despoletou. Dramatizou. Exatamente. Ele é que dramatizou isto e agora a questão é esta, é saber o que é que isto significa. Quando o treinador de um clube diz, na primeira época, aconteceu de uma maneira, na segunda época foi por falta de verdade esportiva, na terceira época não existe união no grupo de trabalho e ele não está, naturalmente, a dizer que a desunião que é no grupo que ele comanda. Porque senão estaria a assumir ele próprio a culpa da desagregação... Da incapacidade. Ou da incapacidade. Da desagregação da equipa. Não, ele diz isto com o propósito desiderato manifesto de chamar a atenção das pessoas que mandam no clube. E não é se calhar só o chamar a atenção. Isto incita uma espécie de acusação. Portanto, é preciso ver saber, analisar o que é que o Sérgio Conceição quer dizer com isto e porque é que utilizou esta forma externa, digamos, pública, de despoletar uma bomba, quando é certo que poderia tê-lo feito internamente numa reunião normal com o Presidente e com o Assad, não é? Podia ter dito, meus senhores, temos que reunir porque está aqui isto assim, aqui... Não o dizer em público. Não o dizia em público. Portanto, ele, para dizer isto em público, é porque tem a necessidade de publicitar perante... De mandar uma mensagem exterior. E publicitar perante a massa associativa e os seus adeptos de que a culpa não é dele. Mas depois à noite, com a chegada da equipa Pronto, ao estádio, de quem para é que mim foi é que está culpa? o problema. É que, bem, aqui também são meia dúzia de energúmenos cá em todo o lado. Em todos os clubes há isso. O Benfica já esteve farto de ter isso, e o Sporting também, e o Porto também. Isso já tem décadas de existência, esse tipo de manifestações. Não. Os bem que estavas a falar de uma coisa que é muito interessante. É que o Sérgio Conceição diz isto na conferência de imprensa, logo a seguir, ou melhor, como é que se chama?
aquela primeira abordagem, na flash interview. Exatamente, obrigado. Ele fala nisto, a flash interview, mas não comparece depois na conferência de imprensa. Faz-se acompanhar do Luís Gonçalves, do Presidente, e não diz mais declarações nenhumas. Nem sequer aparecem na conferência de imprensa. Ora bem, para mim, isto é grave neste sentido. Parece que houve um atirar de uma bomba e depois foi obrigado a esconder a mão. É o que me dá a ideia, que foi obrigado a esconder a mão. Ou então, sofreu um raspanete de tal forma violento que... teve de esperar ali. Teve que ficar por ali. Mas não seria uma mensagem subliminar dirigida aos adeptos? Eu acho que não foi subliminar, foi mesmo expresso. Foi mesmo evidente. E ele quer dizer aos adeptos: o culpado desta situação não sou eu nem a minha equipa. E foi o que ele quis transmitir aos adeptos. Sendo que os adeptos temos que dividir-nos em dois. Os adeptos normais, aqueles que vivem o Porto de uma forma saudável e apaixonada, que vivem bem, e aqueles adeptos que são comandados pela tropilha do Madureira e agora pelo visto da mulher do próprio Madureira. Não é? Portanto, eu se calhar aqui dizia em termos de volátil, mais valia convidar a mulher do Madureira para presidente do clube e o Madureira ia para treinador-jogador. Pronto. Bom, ele ainda joga no Canelas. Joga no Canelas, tem 40 anos, 41. Pronto. Agora, isto é grave, porquê? Porque joga contra as Canelas. Era exigível, do meu ponto de vista, que o presidente da SAD viesse depois, na conferência de imprensa, ou pelo menos um dia ou dois depois, viesse dizer: meus senhores, o que se passou foi isto, o que se está a passar é aquilo, nós vamos tomar estas medidas e aquelas e aquelas. Agora, o silêncio sepulcral sobre tudo. Olha, o silêncio contrastou com as lágrimas dos jogadores. Exatamente. Por acaso foi uma coisa que eu também reparei. Com as lágrimas, porque os jogadores se sofreram houvesse aquilo. Desunião, digamos assim, na equipa, no grupo de trabalho, eles não tinham aquela reação. Não teriam aquela reação. E o Porto não jogou mal. Não, o Porto jogou do lado do cá com o Braga. O resultado também, o próprio treinador do Braga assume, tiveram sorte. E o próprio presidente do Braga também diz: bem, isto podia ter caído para qualquer um dos lados. Pronto, foi assim. Não é por aí que está o problema. O problema, continuo a dizer, para mim, está a montante do jogo. Isto está na própria estrutura dirigente do Futebol do Porto. É engraçado, não sei se vocês ouviram a entrevista que houve num dos programas da televisão em que intervém o António Oliveira. Em que o António Oliveira diz: bom, isto também tenta desdramatizar um bocado isto, mas diz: bem, mas há uma coisa. O Porto não pode continuar a ter a mesma postura e a mesma, digamos, forma de estar que tinha há 30 anos, porque isto evoluiu muito. E atenção que isto também, há aqui muito dinheiro em jogo, porque isto é uma sociedade anónima, desportiva, e eu sou o principal acionista. Isto é, ele teve uma palavra a dizer. Para dizer isto, quer dizer, meus senhores, eu terei eventualmente uma palavra a dizer sobre esta matéria. Até porque eu fui de cá. Sim. Criado, até porque eu fui de cá. Claro. Ele está a ver o problema. E, portanto, eu penso que ele está bastante... Sente-se a falta do Antero Henriques? Eu acho que o Antero Henrique... quer dizer, não é por aí. Eu gostava mais do Antero Henrique do que do engenheiro Luís Gonçalves. Não é evidente. Para mim era como a água do vinho. Mas, de qualquer maneira, continuo a achar que o problema não está aí. Não está na chefia do Departamento de Futebol. Porque o Departamento de Futebol, no fundo, faz o que o Presidente quer. E não há ninguém dentro da direção do Futebol do Porto que faça frente ao Presidente. Há muita gente que diz: não, o Presidente já mandou mais que o que manda. Isso é tudo mentira. O Presidente manda completamente, como sempre mandou até agora. Esta é que é a verdade. Agora, há que, e aí talvez o António Oliveira tenha alguma razão,
há que relançar o Futebol Clube do Porto em termos de uma visão para o futuro, não continuar a pensá-lo como se pensava há 20 ou 30 anos atrás, em que o Porto, de facto, dominou completamente. Isto é, o Presidente já está ultrapassado. E, eventualmente, olha, eu até já uma vez na brincadeira disse, mudem o nome ao estádio. Em vez de pôr o Estádio do Dragão, põe Estádio Jorge Nuno Pinto da Costa, que eu acho que é mais do que merecido, porque os esportistas devem tudo àquele homem. Vamos lá ser... E eu acho que o Presidente do Porto mereceria tudo, menos a ingratidão dos seus adeptos e associados, porque aquele homem foi tudo para o Futebol Clube do Porto, encheu-nos de alegrias e de troféus e de vitórias que nenhum clube português sequer algum dia pensou poder vir a ter. Agora, acho que estas coisas têm... Para já tem que se saber mais informação. Nós temos que ter mais informação sobre o que é que se passa realmente lá dentro. E depois, então, projetarmos o clube para o futuro de uma outra maneira. Porque neste momento, já toda a gente percebeu que a nível do campeonato nacional, o Benfica, com um ligeiro interregno daqui a 3 anos a esta parte, era para ser penta, não foi. E isso devemos-lo ao Sérgio Conceição e à estrutura, naturalmente. Mas quando eu pensei que o Futebol Clube do Porto, a partir do momento em que tinha impedido o Benfica de ser pentacampeão, julguei que isto ia melhorar consideravelmente, mas não. Afundou, o Porto está mal do ponto de vista financeiro, tem um problema de fair play com a UEFA, está obrigado a vender ativos para poder competir e contratar jogadores, e eu não sei se isto vai ser possível. E já haverá alguém no Porto capaz de comprar jogadores, ótimos jogadores, muito baratos e depois vendê-los caros, como em tempos foi o Pinto da Costa? Sim, mas em tempos nós tivemos... E Jorge Mendes? Sim. Ora, pronto. Mas assim, um bocadinho do véu, porque isso também me passa por aqui. Não é? Isso passa por aqui. Mas na altura havia dinheiro para contratar Hulks, Falcões, Jackson Martínez. Já não podem falar no Deco, Jackson Martínez, etc. Quer dizer, jogadores de grande categoria, que depois, de facto, sim senhor, eram vendidos por milhões. Mas então, ano passado, onde é que alguma vez acontecia isto no Futebol Clube do Porto? Saírem a custo zero, jogadores como o Brahimi, o Herrera, o Felipe, que era um esteio naquela defesa por 20 milhões, que eu nem sei se chegaram uns 20k, mas pronto. Aquele rapazinho que veio... Foi também vendido por 50 milhões para o Real Madrid, como é que ele se chama? Militão. Então, mas, quer dizer, então vamos lá com um Pepe, que é muito esforçado, mas já tem a idade que tem. Já atingiu o limite. Um Marcano que foi vendido por 3 milhões e depois regressa por 5, com mais não sei quantos anos em si. Não, vendido não, foi a custo zero também. Ou isso. E depois vão buscá-lo, deixam ir a custo zero e depois importam-no por 5 milhões ou 3 milhões, lá que foi, não interessa. Por amor de Deus. Depois vamos contratar quem? Manafás, um Sarabia internacional argentino que não joga. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que não está bem, não pode estar bem. Não é? Pronto. E o Luís Dias, atenção, que o Luís Dias, o Uribe, aquele rapaz, o Luís, como é que ele se chama? O cabo-verdiano, como é que ele se chama? O ponta de lança. José Luís. Só tem como. Eles não vieram. O Nakashima não vieram a custo zero. Eles custaram milhões. Custaram muitos milhões. Portanto, quer dizer, há aqui qualquer coisa que faz... E o Sporting, também é cheio de problemas, mas parece que beneficiou agora do Famalicão, não é? Inesperado. Sim, sem dúvida. O resultado do Santa Clara ir ganhar a Famalicão completamente estava fora de cogitação. Todos os prognósticos, absolutamente.
Mas o Sporting lá É vai. só no final do jogo. O Sporting lá vai e eu, em relação ao Sporting, só queria referir-me a uma situação, é que o Sporting está na situação que está, a primeira volta acabou, e o Sporting recebeu no estado de Alvalade o Braga, Famalicão, Guimarães, Benfica e Porto. Esta segunda volta É ao contrário. é ao contrário. E não vejo jeitos, sinceramente não vejo jeitos de o Sporting arribar nesta segunda volta em relação à classificação, porque o Silas diz que ainda quer apanhar o Porto, mas pronto, o Silas é livre de dizer. O problema é que faltam-lhe os ovos, não? Não, vai apanhar o Porto quando vier jogar aquele Dragão. Pronto, palavras do Silas, e o Sporting vai ter uma segunda volta tremenda, tremenda. E sinceramente não sei, não faço ideia o que é que vai acontecer, porque pelos vistos veio este tal esloveno, não me parece mau jogador, pelo que vi, não me parece mau jogador, mas, e mais, o Bruno Fernandes deve estar mesmo a ir embora, e depois vamos chegar ao fim desta janela. O Bruno Fernandes agora só se vai embora no final do ano, não é? Não, No final do parece jogo. que não. Parece que não. As notícias, Aliás, que o Barcelona, informação que me foi dada aqui pelo Fernando, que o Faltam Barcelona 3 está dias. interessado para entrar no tal negócio Barcelona-Valência, Ainda faltam 3 dias, Valência, em relação ao Rodrigo. sim. Ainda faltam 3 dias. Foi a notícia de hoje. Pois, eu por acaso não tinha 3 conhecimento. dias para quê? Explica. Para acabar as transferências. Está bem. Deixa eu acabar. Está bem. E pronto, em relação ao resto do campeonato, o que eu vejo é o Benfica jogar à vontade, sem pressões. Sim, claro. A pressão que existia até um certo ponto deixou de existir, porque o Porto também não consegue acompanhar. O Benfica não está a jogar bem, mas está a jogar à vontade. E isso permite-lhe ir ultrapassando os obstáculos com maior ou menor dificuldade. Portanto, em princípio, para mim, o campeonato está entregue, o Porto lá ficará no segundo lugar e pronto, e depois o resto não sei onde colocar o Sporting, na medida em que, como eu já disse anteriormente, esta segunda volta vai ser Não acreditas que o horrível. Sporting vai ficar em terceiro? Não. Temos um Rio Ave a subir de produção, está em quinto lugar, o Rio Ave. Temos o Braga, que está a Sim, jogar foi uma... Exatamente. O Rio Ave fez um brilharete em Guimarães. não é? Sem dúvida, sem Quem dúvida. diria? Quem diria? Temos o Braga. Quer dizer, esta jornada Mas isso tem razão. com 2 resultados Sim. totalmente inesperados. Mas O isso E Santa o Boa Clara... Vista Mas isso tem uma razão de ser. Pronto. É a razão de ser. De qualquer dos modos, sinceramente, não aposto no Sporting em terceiro lugar. Tem uma razão de ser. Porquê? Não, Porque, não, ó Fernando Jorge, tu és adivinho, diz lá. Não, que será usando disso, pá. Eu, relativamente àquelas demais, que já foi dito aqui pelo Eldado, concordo plenamente do que se está a passar no Porto, mas o que se está a passar no Porto também se passa no Benfica, já se passou e está-se a passar também no Sport. É o resultado da criação, pela parte das SADs, nomeadamente dos seus presidentes, em que inclui os 3, portanto, quer o Bruno de Carvalho, quer o Pinto da Costa, que é o mais velho na Tarimba, está lá há muitos anos, e o Vieira, que é o seu discípulo, criar os exércitos de salvação. Não sei se vão criar exércitos de salvação ou se vão criar exércitos de os enterrarem, porque lhe deram poder a mais. E depois, se não vier os resultados... Eles vão cristianizar Claro. quem? Depois, se não vier os resultados, que é o caso do Sport, que é o que se está a passar, o Porto, que vai para lá, e o Benfica, só não aparece, atendendo aos resultados que tem. Né? Está na frente do campeonato, está a jogar bem, tem dinheiro, etc, etc. É a grande diferença. Porque, quando se cria as tribos, ou se controla bem as tribos até uma determinada fase do campeonato e a determinada idade, com determinadas idades, que foi o caso que aconteceu na estrutura do Porto, não é? Estamos a falar há 30 anos, não era possível nada disto no Porto, serem jogadores a custo zero, e estão outros já na calha,
Alex Telles, só um exemplo, Alex Telles está na calha também para sair a custo zero. Portanto, Isso sim, é será preciso terrível cuidado. para o Porto. Pois, é preciso cuidado. E não é por acaso. O Porto tinha uma estrutura muito forte, que se calhar passou para o Benfica, atualmente. Se calhar passou para o Benfica atualmente. Do Sporting eles andam para lá todos esfrangalhados. Quer a nível de estrutura, com o indivíduo que esteve lá. Pronto. Portanto, esse é que é o verdadeiro problema. Em relação àquilo que eu tinha dito aqui, sobre a Final Four e a Taça da Liga, só muito rápido, quero dizer o seguinte: provou-se mais uma vez aquilo que eu tinha dito aqui. O Sporting era a pior equipa das 4. E provou-se. O Guimarães não vai mais longe, por isso é que eu estava-vos aqui a dizer isso, porque o Guimarães, além de jogar bem a bola, jogar benzinho e tal, trata bem a bola, troca bem a bola, tem um bom treinador, tem um problema. É que o Guimarães vendeu os 2 avançados sempre. E foi buscar o miúdo ao sub-19, que andam lá agora, este João Pedro, que até agita todo. Mas não chega para uma equipa daquelas que cria muitas oportunidades. O miúdo agora chega ali, manda-se embora. Porquê? O treinador hoje, o Vieira, já pôs o dedo na ferida. Diz ele, não sei se vocês já repararam, ele a falar para os adeptos, para eles entenderem, os adeptos do Guimarães também explodem, também tem lá outra tribo também, perigosa, das mais perigosas. É preciso ele a começar a passar a palavra, não é? Jogar bem e com derrotas ninguém entende. Então eles muito menos, não é? Só querem vitórias. E já lhes disse, não sei se vocês já entenderam, mas o meu trabalho aqui é potencializar os jogadores. E agora vem um indivíduo do Flamengo com 20 anos para potencializar, não é? O Guimarães não tem dinheiro para comprar este indivíduo do Flamengo, que foi campeão, lá do Jorge Jesus. Mas é para potencializar, para depois distribuírem os lucros, não é? E o Guimarães precisa de dinheiro também. Relativamente ao campeonato, pode haver aqui uma alteração. Eu tinha dito, provavelmente, vamos ver o passo importante vai ser o Porto-Benfica, e eu digo porquê. O Benfica está a 7 pontos, acredito que o Porto hoje, com maior ou menor dificuldade, vai ganhar ao Gil Vicente. Não vai ser fácil, porque o Gil Vicente está a jogar bem. Está a subir. Foi buscar agora um bom avançado, o Ivo Vieira, já esteve lá, tem 31 anos, é um gajo novo, é um bom jogador, já esteve no Benfica, não se adaptou, depois teve o cancro da namorada e teve que ir para o estrangeiro, que ela faleceu e tudo, portanto tem uma fase má. É um belíssimo jogador, com 31 anos é bom, hoje não pode jogar, pena do Gil Vicente e minha também. E era mais um a importuná-los lá na frente, e o Gil Vicente vai dar um bocado de trabalho. Com um bom treinador, ele hoje vai estar na bancada e até bem melhor. O Vitório Ribeiro hoje na bancada até bem melhor, porque vê-se melhor na bancada do que no banco. Não sei se vocês algum dia viram um jogo no banco, é difícil de ver. Na parte vê-se as pernas, não é? Um dos jogadores, não se vê como de cima. Pronto. E isto para dizer o quê? Que o jogo Porto-Benfica pode definir duas coisas. Pode definir o Porto vir resvalar para ali abaixo e ainda ter que discutir o segundo lugar com os outros que vêm atrás, ou então o Porto embalar e ainda se aproximar mais ao Benfica. Mas a diferença relativamente ao Famalicão e ao Braga ainda já é... Não é muita, são 9 pontos. Isso estou a dizer, no caso do Benfica, imagina que o Benfica vem aqui ganhar, conforme o Porto lá vai ganhar na primeira volta, o Benfica pode vir aqui perfeitamente ganhar, vem sem pressão, vem com uns pontos de avanço, pode vir perfeitamente ganhar aqui. O ano passado tinha mais pressão e ganhou aqui. Imagina que ganha aqui, passa para 10 pontos. Ora, o Porto, psicologicamente, atendendo estas demarches todas, e às guerras que vai haver e quesilhas por fora e não sei o que mais, desce, não é? Porque o Conceição não é um indivíduo de peneiras, não é? Ainda vai atirar mais achas para a fogueira, não é? Não fica calado. Pronto. Sim, pode haver uma maior reaproximação. Agora, o campeonato, o Benfica, e agora o Jesus realmente disse uma frase correta que eu aceito perfeitamente, quando ele diz que o Benfica está um patamar acima para o campeonato português. Atenção, para o campeonato português. Não é para a Liga Europa, nem para a Liga dos Campeões. Aí precisa de mais jogadores. E já lá vamos. Precisa de mais dinheiro. Relativamente ao Passos Ferreira, veio provar uma coisa. Uma equipa que até tem mais posse de bola não quer dizer que ganhe o jogo. Uma equipa que tem menos posse de bola, desde que a saiba aproveitar bem, ganha o jogo. Foi o caso do Benfica. O Benfica, em Passos de Ferreira, aproveitou bem o tempo que teve disponível da bola para saber o que fazer à bola. O Passos de Ferreira teve mais tempo disponível da bola para não saber o que havia de fazer à bola. Que são coisas diferentes. O Benfica está com boa forma. Opa, é uma equipa que custa 100 milhões. Jorge, é que
Eu, por exemplo, entendo que se o Porto, vamos lá ver, vamos imaginar que o Porto, quando for visitado pelo Benfica, E que que está ganha ainda a o sete jogo. jogos. Sim. Vamos imaginar. Fica a 4. Que é perfeitamente possível. Sim, sim. Fica a 4 e os jornais no dia seguinte dizem que campeonato em aberto e tal. Não é? É o que vão Aquilo dizer. sim. É o que vão dizer. Não Mas podem aqui dizer o outra coisa. problema é que antes do Porto jogar com o Benfica, tem que ir a Setúbal jogar com o Vitória de Setúbal. E não vai ser fácil. Quer dizer, se as coisas hoje com o Gil Vicente não tiver uma vitória concludente, Mas isso, então estás na minha lógica, eu vou claro, dizer exatamente isso. eu- Pois. é que pode o Porto Benfica até. Vamos lá, hoje, não é? imagina que o Porto hoje, até a jogar bem, as bolas batem no poste, na trava, ou não entra com coisa, É, e empata com o Gil Vicente, são uma desgraça. É uma catástrofe. Porque vão a Setúbal, e o Setúbal tem uma equipa para se bater com o Porto. mas- Psicologicamente, o Porto em baixo é difícil em Setúbal. E depois tem o Benfica. É. Portanto, estamos aqui uma quantidade logo de pontos É. à partida. Tinha que o Benfica correr pode hoje disparar e da ou próxima encurtar. vez muito bem. Exatamente. Ou encurtar. Porque senão. Relativamente a esta jornada, epá, lá está. A exceção foi aqui o Famalicão, pá, que teve uma noite má e perdeu com o Santa Clara. O Santa Clara, pronto, é uma equipa razoável. O Famalicão jogou bem, pá, não marcou. Pronto, não aconteceu. O Boa Vista teve um triunfo com bastante sorte. Eu vi esse jogo com bastante sorte, porque o Aves até vinha de uma recuperação de 2 vitórias seguidas e era natural que fosse ganhar ao Boa Vista. O Boa Vista tem um treinador novo, ainda está por se adaptar. No fundo, o Daniel Ramos foi buscar a tática do Lito Vidigal, a jogar com 3 centrais, mas no fundo são 3 centrais, são 5 defesas, e acabou por ganhar o desafio ao Aves e deu uma subida na classificação. Amanhã teremos o Moreirense Braga. Não é um jogo fácil para o Braga. O Moreirense não é fácil em casa, mas acredito que o Braga tem um plantel ao nível, já não digo do Benfica, pá, mas superior ao Sporting e quase parecido melhor do que o do Porto. Melhor, igual ao do Porto. Porque o Braga consegue na frente. Como é que o Porto dispensa um Galeno quando não tem melhor? O Braga consegue tirar 2 indivíduos da Taça da Liga, na final fora, 2 indivíduos da frente, para meter outros 2. E depois no jogo a seguir, mete os outros 2 outra vez. Isso é preciso ter plantel. E banco. Por aí é que é a grande definição, coisa que não tem o Silas, que eu já disse aqui. O Silas não pode meter ninguém, nem entrar ninguém, porque agora é para a equipa. Os que estão lá dentro. Os que estão, exato. Sim, mas esse estava lá a plança do qual Fernando Jorge, não interessa, mas eram 2 avançados, 2 pontas de lança. Agora continua com o mesmo problema. Exato, o Sporting ontem com o Marítimo ganhou e bem. Mas há uma fase do jogo em que o Sporting, como lá meia dúzia, vou chamar malapeiros, de indivíduos que se calhar noutros tempos sobravam na toalha e nem no banco ficavam. Que eles jogam futebol de rua. Eles sabem quando fazer. Eles fazem uma jogada boa e a seguir entregam ao bandido. Eles depois a seguir fazem um corte, fazem uma jogada boa e entregam ao bandido outra vez. Há ali uma meia dúzia de indivíduos, tirando 2 ou 3. E o Acuna ontem também jogou menos 1. O Sporting vai ter um bom guarda-redes, já disse aqui. Gosto muito do Max. Vai ser um guarda-redes de grande futuro. Portanto, é mais um elemento bom a somar para o Sporting. Não precisa dali naquele sítio. Mas se sair o Bruno Fernandes, acredito que o Sporting vem por aqui abaixo, porque precisa de comprar 3. Como eu já disse. E 3, ou 1 por aquele preço. Não é? Para comprar um Bruno Fernandes também tem que dar 60 milhões. É como as casas. A gente vende uma casa por 60 milhões, mas depois vai comprar outra, pior, por 50. Vou lá perto. Pior. Aqui é a mesma coisa. Tipo o próprio treinador. O Sporting, saindo do Bruno Fernandes, que ainda ontem foi ele que esteve nas jogadas todas, não é? Só não esteve contra o Benfica, porque a gente aqui disse na altura. Por isso é que a entrada do Alemão e o Bruno Lage deu bem. O Bruno Lage também abriu as vistas depois de levar aqui umas catanadas. Não é por acaso. Ouviu-te. Não é por acaso que eu vou voltar a dizer foi eu que o escolhi como treinador e não o Vieira. Tenho que dizer isto. E para dizer também que ainda não recebi essa gratidão do Sport Lisboa e Benfica. Portanto, o Vieira deve-me um cheque. Tens ido ver a tua conta bancária, não é nenhuma transferência. Quero que toda a gente saiba. Não, vai-te pôr lá. Deve-me esse Vai lá chequezinho. pôr-te à porta do Estádio da Luz a dizer que o Vieira, até porque ele Exatamente. paga, ele tem vergonha, não é? 3 semanas antes, há provas disso, porque nós temos um programa como prova, 3 semanas antes disse quem era O treinador. Ia lá ter metido. E toda a gente sabe que o Vieira, quem queria, até criou o Mourinho, não havia problemas de pagamento, essas coisas todas e tudo, enfim.
A gente já sabe porquê. Não, mas o Rubén Amorim está a fazer um bom trabalho. Era isso que eu ia dizer. O Rubén Amorim está-me a surpreender pela positiva, porque o Rubén Amorim nem sequer podia ter sido analisado, porque ele foi para o Copa da Piedade e por motivos de não ter a carteira, não o deixaram treinar e foi suspenso e não sei o que mais e tudo. Depois fiquei surpreendido que ia para a equipa B do Benfica, não quis, não sei porquê. Foi para a equipa B do Sporting de Braga e salta da equipa B do Sporting de Braga para o Sporting de Mas só Braga. que E quantos está a fazer jogos um tem ele bom como trabalho. Braga? 2 ou 3, não é? Toques? Não, Jogos. jogos. Já tem. Pá. A seguir ao Sapinto. Já tem uns Já poucos tem uns jogos, poucos. 4 vitórias. E todo 4 seguidas. vitórias. Sim, É. está bem, ok. É. Mas quer dizer, não é. Mas não é o conceito de vitória. Repara, não é o conceito de vitória que está em causa aqui o Rubén Amorim. É a qualidade de Agrada-me a jogo. ideia de jogo dele. É um indivíduo ofensivo, joga sem medo, modificou aquilo diferente do Sapinto. Ora, vamos Não é? E vamos está, agora- e está ali a valorizar os jogadores todos, coisa que o Sapinto já tinha alguns encostados. Não é? Pois. Como não se entende no futebol do Porto, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Agora aparece o Sérgio Oliveira, mas aqui atrasado, o próprio Sérgio Conceição não disse que o Lume, que era um jogador fantástico. Então onde é que ele anda agora? Então como é que desapareceu? Não. Então não estava primeiro do que o Sérgio Oliveira, na minha ótica. Até acho que é um bom jogador. Ele jogou bem. E porquê é que saiu? Porquê é que desapareceu? É que há indivíduos ali que desaparecem assim de um momento para o outro, ou pegam-se com o treinador. A gente não sabe, estamos lá nos treinos. sabe. Há coisas difíceis de entender. O Zé Luís. Então era o goleador maior do Porto, ele na altura, com 7 ou 8 E gols. começou. E agora Começou, desapareceu. começou em força. Então desapareceu porque eles querem vender, provavelmente. Mas o Sérgio Conceição foi que o indicou. E aqui é que está a grande guerra. Também, não é? Bem, esta ano quererem-no vender quando não o põem a jogar. E quando ele Pois não é é, visto, é que é o problema. Quando não é Pois visto é que é o e não problema. o fazem render. Pois, porque se fosse um indivíduo até ligado aos Jorge Mendes, acredito que o Zé Luís, que custou 9 milhões, o Zé Luís não custou 2 ou 3 milhões, custou 9 milhões. É. Com comissões, 9 milhões, com comissões de tudo, 9 milhões. Foi mais. Epá, não é um gajo fácil de vender, mas acredito que se tivesse aí o gajo, era capaz de vender por 12 ou 13 ou qualquer coisa do género. Já não perder dinheiro. Aliás, nós temos um caso concreto do Benfica com o RDT. Consegue vendê-lo para a Espanha por esse preço, a marcar 5 golos. Ele já marcou 3 em 3 jogos, só está a 2 golos. Ainda falta metade do campeonato em Espanha. Alguém tem dúvida que ele marca 2 golos até ao fim do campeonato? Só se ele partir uma perna. Só se ele partir uma perna. Portanto, o Benfica consegue vender. Compraram um Barrete, não é mau jogador. Comprou um Barrete, não se adaptou. Acontece. Não se adaptou. Não é? E consegue vendê-lo a ganhar em 2 milhões e meio. Pá, isto é um bom negócio. Não é? Ora bem, vamos transferências, a propósito disso, então transferências, muito rapidamente. As estamos transferências, a o que temos aqui de momento é aquelas que nós já dissemos e estamos à espera de mais algumas. No Benfica já saíram 4 indivíduos, o Tomás, o Jetson, o Conte e o Caio Lucas. Vai sair agora o Feijas e o Zicovic provavelmente até sexta-feira, conta-se com isso. O Jardel pode sair também, se houver uma boa proposta, o Benfica deixa-o sair. No Porto temos o Zé Luís, o Sarabia, não sei como é que não sai, se ele nem joga nem nada, provavelmente nem sai até sexta-feira, o Marega e atenção à grande novidade, que pode acontecer até sexta-feira, porque há aí umas 10 março e tudo, o Alex Telles pode sair. O Alex Telles pode sair. O Porto precisa de fazer o 120 milhões e 80 milhões em mais-valias. Mais-valias inclui o valor já. Mais-valias. É o valor e aquilo que ganha. Pois, portanto, é preciso vender umas vendas de 120, 130, 140 milhões. Onde é que tem? Não? Tinha que vender o plantel todo. Até junho. Não, Tinha que vender o plantel todo. Exatamente. E se calhar não escapa. Até junho. E tem indivíduos a valorizar-se. O próprio Danilo, esses indivíduos todos, e o Porto, claro, vão perder, se valorizam os jogadores também. Relativamente ao Sporting, tivemos uma entrada do Sporar, eu acho que até como um bom jogador. É melhor do que o Luís Filipe, que se mudou ontem para azar do Sporting, quer dizer, porque só tinha um avançado. Agora passa a ter outro só. É curto, não chega. E esse é o ponto de interrogação, que acredito que vão sair os dois. O Bruno Fernandes e o Acuna, porque o Acuna anda também pegado com a direção do Sporting, porque lhe prometeram algumas coisas até agora não deram, já se recusou uns treinos, foi por isso que ele não jogou. Ontem não, porque estava castigado, mas no jogo anterior ele recusou-se a jogar. Portanto, em termos dos grandes, estamos mais ou menos nestas coisas. Mário, então, e o Jorge Jesus? Já se ouviu falar aí na vinda dele para o Porto? Não acredito. Acho que o Jorge Jesus parece que ainda terá hoje confirmado que quer ser campeão do mundo com o Flamengo.
próxima época. E, portanto, isso implica voltar a ganhar a Libertadores. E prorrogar o contrato. Naturalmente, que vai ter um contrato absolutamente fantástico, fabuloso. Não estou a ver os Jorge Jesus. Olha que não. O Porto não tem dinheiro para ele. Não estou a ver. Não, para já acho que não tem dinheiro. E depois também não acredito que o Jesus viesse para o Porto sem impor condições. Dizer, olha, eu quero este e aquele. Tem condições de mudar isto? E o Porto não tem. Mas repara numa coisa. Provavelmente, se o Porto perder o campeonato, o Porto tem que ir buscar um treinador com impacto. Sim, mas eu não Como estou a ver. consta é que já telefonaram que um treinador com para ele não impacto, prorrogar o contrato. Não estou a ver. Isso é o que eu sei. Já o ligaram, não assines até prova em contrário. De momento, não é que é só em maio. Ainda falta muito para maio. Ele pode esperar até ao fim de maio. Vai empaleando lá os indivíduos lá do Flamengo, não é? São brasileiros, eles também são bons nisso. E ele vai dizer, então, mas não era agora, depois do Mundial, que ele disse depois do Mundial, quando chegasse ao Brasil, que ia resolver o contrato, se prorrogava ou não. Ele também é meio vigarista, portanto vai dizer, calma, mais e tal. Só há dois, o Vilas Boas, que pode vir de França para cá, porque é um indivíduo cheio de dinheiro, ou o Jorge Jesus, para o impacto perante a massa associativa. Mas o resto depois é de afinar. E o Jorge Jesus tem outros voos. E o Jorge Jesus fará impacto na massa associativa. Ele era tão... Então não faz. Ele era tão criticado cá em Portugal. Eu hoje ouvi um portista dizer, se isso for a solução, eu já estou por tudo. Mas, já está, o Porto já está por tudo. Mas eu não acredito que o Jorge Jesus, para já, como diz o Fernando Jorge, só seria possível no início da próxima época. E não nesta época. Claro. Eu acho que um tal treinador com impacto, no caso disto com o Sérgio Conceição, correr mal, custa sempre muito dinheiro. O Sérgio Conceição já provou que é possível, com uma equipazinha, ganhar o campeonato nacional. Sim. Ele ganhou o campeonato nacional com o Herrera e o Sérgio Conceição e o Sérgio Oliveira no meio campo. Não é? Sim. O Marega e o Abubacar. E com demérito do Benfica. Bem, está bem, há sempre demérito dos outros. Não é? Ele já ganhou. Claro, tinha outros trunfos a nível da defesa. Claro. Bom, mas de qualquer maneira é possível. Agora, o Sérgio Conceição é portista. O Sérgio Conceição é um treinador que gosta de vencer, rir e tal. Eu acho que o problema não passa por Sérgio Conceição. Não passa. O problema do Porto não passa pela mudança de treinador. O treinador é sempre o elo mais fraco. Se ganha é bestial, se perde é uma besta. Claro. É sempre a mesma história. Eu mantenho a opinião, independentemente das atitudes do Sérgio Conceição, que às vezes perde a tampa, continuo a dizer, a alma do Futebol Clube do Porto e ter feito o que fez até hoje, nestas 3 épocas, deve-se ao Sérgio Conceição. No dia que o Sérgio Conceição sair, eles não arranjam nenhum treinador melhor. Isso tenho a certeza absoluta. Bem, que vai ser então, que eles têm. Eu estou de acordo contigo. Então, e tu também estás de acordo? Também. De maneira nenhuma. Então, com um acordo total sobre um treinador controverso neste momento, o Sérgio Conceição, mas com um acordo total aqui, despedimos-nos dos nossos espectadores neste Bancada Lusa. Até um próximo Bancada Lusa no YouTube, na radiotransforma.pt, na rtf.pt e também no Facebook. Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados.